Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, para entender por que o Brasil é assim e o tipo de influência externa que a gente tem na nossa economia, na nossa política, é necessário entendermos algumas coisas. Infelizmente, esse nosso vídeo aqui será assistido por poucas pessoas, diante do tamanho da população brasileira. Mas não interessa, o importante é que você, pelo menos de posse das informações que eu vou transmitir para você, se você não as tinha, né? Você vai poder refletir sobre a nossa realidade de um outro modo. E se você chegou agora, se inscreva aqui no Portal do José, porque nosso portal é assim. A gente coloca coisas não para dizer as verdades, mas para provocar as suas dúvidas e as suas reflexões, tá bom? Vamos seguir em frente. Se você gostar, deu joia, aquela coisa toda. O jornal o Globo, ele dá a real dimensão da influência externa no Brasil no nosso dia de hoje. Por exemplo, o editorial do Globo dessa semana, desse final de semana, está colocando terror para a gente aqui, colocando terror na nossa porta. O jornal Globo diz que a Venezuela agora abriga Estado Islâmico, Al-Qaeda e Hezbollah. Está afirmando, né? Mas no texto ele se contradiz. Diz que a prisão em Dallas, no Texas, de 3 cidadãos de origem síria, suspeitos de integrar a rede terrorista Al-Qaeda, obriga o estado de alerta em toda a América do Sul. Portanto, se a gente está na América do Sul, a gente tem que ficar alerta, né? O terror está aqui do lado. Essa movimentação de militantes do Al-Qaeda, quer dizer, no começo eles dizem que são suspeitos, mas agora eles estão afirmando que são membros da organização. É novo fato a confirmar como o regime ditatorial de Nicolás Maduro se mostra empenhado em transformar o país em base operacional para diferentes grupos terroristas. Bom, então, o jornal está dizendo um texto e eu pergunto a vocês, ele tem correspondentes em Bogotá, tem correspondentes em Washington, na Casa Branca. De onde surgiu isso? É por fonte própria ou eles estão requentando ou simplesmente sendo pautado por outras organizações? Bom, quando a gente entra no site da Embaixada Norte-Americana aqui no Brasil, você vê aqui que o secretário Mike Pompeo, ele esteve lá na Colômbia e o consulado aqui, ele dá para a gente aqui a parte do trecho que o Jornal Globo reproduz como se fosse opinião do próprio Jornal Globo. Textualmente ele diz o seguinte: todos nós sabemos que o grupo Hezbollah, todos nós sabemos quem, né? Que o grupo Hezbollah, apoiado e influenciado pelo regime iraniano, encontrou um refúgio na Venezuela com Maduro. Isto é inaceitável. Bom, e quem é que comunga desse tipo de pensamento de Mike Pompeo? O nosso ministro das Relações Extraterrestres, o Ernesto Araújo, acho que está dando para ver a foto dele aqui, deixa eu ver, sai daqui, né? Ou também conhecido como o nosso ministro de Notre Dame, ou nosso ministro das Relações Extraterrestres. O ministro, ele desempenha muito mais a função de um secretário de segundo ou terceiro nível do governo norte-americano para os interesses norte-americanos no Brasil do que um secretário de Estado que zela pela soberania nacional e pelos interesses do povo brasileiro. Eu tenho até desconfiança que depois que terminar o governo Bolsonaro, o ministro aí de Notre Dame, ele vai requerer a sua nacionalização como cidadão, ou a sua naturalização como cidadão norte-americano. Deve ser o desejo assim que acompanha o nosso ministro, né, a cada segundo. Bom, mas esse tipo de comportamento é um comportamento que vem de hoje, essa vassalagem entre meios de comunicação, entre as organizações Globo e o governo norte-americano? Antes, vamos pegar aqui quem é o secretário Mike Pompeo, né, para a gente entender por que essas frases estão sendo colocadas. Esse aqui é um vídeo do canal Top de Impacto, que é do mexicano Gabriel Bulgakov. E ele pegou um trecho aqui de Mike Pompeo, certamente falando para os seus correligionários, ele que faz parte de uma ala ultradireitista dentro do Partido Republicano Norte-Americano, conhecido como Tea Party, né? Ou o Partido do Chá, né? Onde tem membros da Ku Klux Klan, membros
de movimentos ultranacionalistas, ultra-radicais, e ele estava falando para essas pessoas, e que estavam rindo, né, de uma forma muito descontraída, como opera a CIA em várias partes do mundo e qual é o método de operação deles. Vamos pegar esse pedacinho aqui, gente, vamos lá. I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. We lied, we cheated, we stole. Like we had entire training courses. It reminds you of the glory of the American experiment. Então ele vai falando de sendo aplaudido, assim, olha, que eles matam, eles roubam, eles, enfim, praticam todo tipo de atos imorais para favorecer ali o interesse norte-americano. Atos imorais e criminosos, né, vamos dizer assim, né? Isso só é possível porque eles têm a sua rede de apoiadores. Agora, essa situação, como eu disse a vocês, ela não vem de hoje. Quando a gente pega, por exemplo, em 1964... a gente tem um telegrama do embaixador Lyndon Gordon aqui no Brasil para o presidente Lyndon Johnson. Esse é um telegrama que foi tornado público, né, em 2015, depois de 50 anos que ele foi editado, porque é como o governo americano faz. Depois de meio século, eles disponibilizam alguns documentos. E esse aqui nos dá conta que Roberto Marinho se reunia com o embaixador norte-americano para cuidar dos assuntos internos do Brasil, e ele, que detinha o jornal e agora a televisão, estava ali envolvido em influenciar ou atuar de uma forma direta na política brasileira, e o embaixador se reporta ao presidente norte-americano sobre esse episódio, mostrando que havia um grupo de pessoas que ajudaram a fazer o golpe de 64 e que estavam tentando fazer com que o presidente ditador Castelo Branco não fizesse eleições em 65 ou 66, porque se fizesse poderia ganhar um civil e isso contrariaria os interesses norte-americanos e interesses dos grupos brasileiros golpistas aqui, né? Mas isso eu vou colocar para vocês também, disponibilizar isso aí. Mas tem uma coisa que é muito bizarra, que é um editorial do Globo de 1973, que mostra como era essa relação de vassalagem absoluta, né? Roberto Marinho, ele faz esse editorial logo depois que as tropas americanas saem do Vietnã. Disse Roberto Marinho: retirando-se do Vietnã, os Estados Unidos não o fazem sem ter plantado naquele solo sofrido a semente de seus exemplos de tenacidade democrática e daqueles tantos que explicam a sua predominância na face da terra. Não foi, portanto, um abandono. Cabe aos que ficaram entender que uma grande missão ali se cumpriu e se tornarem dignos dela. Olha que coisa bizarra. Então os americanos mataram mais de 1 milhão de vietnamitas e eles têm que se convencer que as sementes ali plantadas têm que serem honradas, né? Uma coisa bizarra, gente. Os Estados Unidos foram considerados derrotados por todos os historiadores, todos os analistas do mundo nesse episódio lá no Vietnã, mas Roberto Marinho aqui nessa vassalagem, né, ele não fez por menos. Olha aqui, gente, tem uma matéria que o SBT exibiu, que foi muito interessante, dando conta dessa promiscuidade ou dessa interferência do governo norte-americano, as suas embaixadas e as estruturas de poder brasileiras. Gente, então, vocês imaginem o seguinte: está no DNA da família, né, do patriarca, né? Eles não estavam se importando se ia ter um morticídio aqui. Estava sendo apoiado simplesmente isso tudo que você acabou de ver. Esse foi um documentário do SBT que foi muito pouco visto, mas eu acho que aqui no nosso portal, de repente, vai ter muito mais visualização, né, ou visualizações. Então, para quem fez esse tipo de comportamento, apoiar agora o Brasil numa aventura contra a Venezuela é apenas um cafezinho pequeno, né? A gente tem que ficar atento, e o nosso lamento maior é de termos tido no Brasil governos democráticos que não se atentaram da nocividade do comportamento entreguista, sabotador e antipatriótico desses grandes meios de comunicação que, como eu estou mostrando para vocês, continuam a estar extremamente ligados a tudo que é pautado de fora para dentro. Então, muita calma nessa hora, você que está tendo contato com o nosso vídeo,
pelo menos a você, eles não vão enganar mais. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!